Nenhum pai ou mãe ou qualquer outro familiar pode conferir maior benefício do que uma mente bem direcionada. Ensinamentos de Buda. Seja muito bem-vindo ao canal Átomo Divino. E hoje iremos abordar mais um assunto que é uma peça fundamental do quebra-cabeça cósmico que somos. Eu me chamo Paulo e estou aqui como porta-voz deste portal espiritual que vai hoje, agora, nesse exato momento, neste vídeo, te explicar e passar a compreensão acerca do que se trata as sombras psicológicas. Então trate de prestar bastante atenção e ficar comigo até o final deste vídeo para receber esta informação e energia. Vem comigo! Meus queridos, vamos dar continuidade a um looping que foi aberto em um vídeo anterior aqui no canal, onde introduzi de maneira simples e resumida acerca da sombra psicológica. É inevitável que, neste exato momento da nossa situação coletiva, as sombras estão vindo à tona todo santo dia e a todo momento. E do que se trata as sombras? O que são sombras psicológicas? Esse termo, vindo da parte da psicologia, mais precisamente da psicanálise de Carl Gustav Jung, que foi um dos grandes psicanalistas do século anterior, ele foi cunhado para nomear todo e qualquer tipo de informação, energia, sentimento, ato, palavra e comportamento que as pessoas reprimem. Então, tudo aquilo que uma pessoa pensa sobre qualquer coisa, sente, faz, fala e que pelo julgamento das crenças e dela, aquilo é ruim e ela não aceita aquele fato e é jogado para debaixo do tapete, num dado momento, se não observado, se torna esta sombra psicológica que foi dita por Jung. E como vivenciamos no momento presente e já há muitas décadas, muitas vivências baseadas no que foi passado, no que foi transmitido para as pessoas pelos familiares, nas escolas, nas convivências, etc. Estas sombras, essas repressões, elas acontecem, estão acontecendo aos montes e de maneira até automática pela grande maioria das pessoas na face do planeta Terra. E existe, nessa questão das sombras, classificações de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas acerca das sombras. A classificação maior que temos de sombras é o que a gente chama de sombra coletiva. O que é uma sombra coletiva? É um assunto, uma questão de um país ou de um planeta que ela é percebida pela maioria dos seres viventes, dos seres autoconscientes, que são os seres humanos, que estão cientes que aquelas situações estão ali acontecendo, mas essa grande massa, essa maioria,
toda ignora este fato. E essa situação continua se perpetuando. Situações relacionadas, por exemplo, à questão do meio ambiente, à questão de causas sociais, como, por exemplo, a fome que não termina na África e em outros lugares. A última situação de sombra que veio à tona, porque quando vem à tona na mídia ou em qualquer outro lugar, estas situações, principalmente negativas, tem as positivas, que iremos falar mais adiante, mas as negativas estão intimamente relacionadas com essa sombra coletiva. Fome na África, essa guerra que teve lá na Ucrânia e Rússia, e isso é sombra. Toda notícia que você vê nos noticiários, que são de nível de países ou de nível global, notícias negativas, eram sombras que estavam lá, ou que, por até serem questões de sombra, mas que existe por trás delas benefícios para determinadas pessoas, etc., vêm à tona. Então, essa é a sombra coletiva. Outra classificação de sombra que temos é a sombra familiar, que é o que? É um comportamento, né, de um grupo, de um sistema familiar, que você percebe, que você vê que aquele grupo, que aquela família sempre tem esse hábito, esse comportamento. Você pode perceber isso no seu dia a dia, com a vizinhança, e em qualquer outra situação que você vê um conjunto de pessoas que são família ali se comportando. Qualquer tipo de comportamento negativo que você perceba ou que é emanado por um grupo familiar é uma sombra negativa. Exemplo, quando num sistema familiar tem ali, é uma família tradicional, aí nasce um indivíduo nessa família que ele tem uma orientação sexual diferente da orientação sexual dos demais familiares. Ele já é visto como a pessoa errada, a pessoa negativa, e é tratado com desdém, com preconceito. Preconceito é uma forma também tanto de sombra familiar e também é uma questão, como disse, uma causa social de sombra coletiva. Vejam, sombra coletiva é algo enorme que abarca países, planetas e etc. Sombra familiar são comportamentos, situações que ocorrem em determinados grupos. E existe, e que é a mais importante, e é a que você tem um poder primordial nas mãos de resolver, é a sombra pessoal. A sombra pessoal é o quê? É tudo o que você reprime na sua vida, no seu universo particular. E mais precisamente falando, no seu corpo mental concreto, na sua mente. Existe na mente uma subdivisão, que temos o consciente, representando 5% da sua mente, e o inconsciente, que é dividido em subconsciente, e onde no subconsciente temos ali as crenças, e no inconsciente temos residindo a sombra psicológica pessoal. Então, tudo que uma pessoa pensa, sente e que ela considera algo vergonhoso, algo negativo, algo que ela não quer que ninguém perceba, não quer que ninguém veja, e etc., ela joga nessa parte da mente que é o inconsciente. E lá fica guardada essa informação. Só que o detalhe sobre essa questão da sombra, que fica lá guardada no inconsciente como informação, é que, além da informação, essa informação, em potencial, ela também é energia, ou seja, tudo que a pessoa vai reprimindo, jogando lá no inconsciente dela, que ela quer ignorar, não quer mostrar, não quer aceitar e etc., vai acumulando ali energia. Por quê? Energia é igual a informação.
Toda a informação que você recebe, que você vê, que você escuta e etc., é em potencial energia. Que se você não elaborar em você, você vai ou reprimir ou instalar como crença na sua vida. E aí a pessoa, uma pessoa, alguém, vive a vida sem saber desta informação, sem receber este conhecimento importantíssimo, que dá à pessoa um poder pessoal astronômico de controlar a própria vida, de controlar o seu inconsciente, de não transformar nada de informação que ela receba em sombras, e ela vai reprimindo. E aí ela escutou em um dado momento que ser de determinada forma, que se expressar de determinada forma, que pensar determinada coisa, não pode. Tipo, só isso. Ó, fazer isso não pode. A mãe ou o pai falou, ó, meu filho não pode fazer isso. Isso não pode, isso é errado. E às vezes aquilo era uma crença limitante. Era uma limitação. Não era uma educação. Que na maioria das vezes acontece uma limitação. Devido à falta de conhecimento das pessoas. E aí, pequenininho, eu não posso fazer isso. Isso é negativo, eu não posso. Só que é algo que a pessoa tem um impulso de fazer. E às vezes é algo que é da essência da pessoa. Que às vezes está relacionado, por exemplo, com o propósito de vida dela. Dela se expressar daquele jeito, dela ter aquela orientação sexual, dela não querer, por exemplo, ser religiosa e sim viver a vida de maneira espiritual. E outras N situações que podem acontecer, mas que foi falado para aquela pessoa que aquilo é errado. E aí ela, primeiro, quando você recebe uma informação que ela é uma inverdade sobre algo, ela se torna, primeiro, se a pessoa aceita aquele fato, uma crença. Mas se é algo negativo, aceitou, crença. Aí fica crença, aí a pessoa fica pensando. Mas como aquilo não é verdade, aquilo fica, depois, num segundo momento, armazenado no inconsciente. Vai para o inconsciente. E lá, carregado de energia e informação, fica esse inconsciente. E aquilo, se não é olhado, que é o quê? A pessoa olhar para dentro de si, parar e pensar e deixar vir à tona aquilo que está lá nesse inconsciente, se transforma na sombra. E aí nasce-se uma sombra. Existem várias sombras, mas atualmente, em termos de desenvolvimento pessoal, as mais comuns que se percebe num contexto coletivo, num contexto familiar e num contexto pessoal, são as sombras. Sombra do machismo, e esta sombra do machismo existe em homens, em mulheres, em pessoas que se consideram homossexuais. Essa sombra não é só uma sombra masculina. Isso está, hoje em dia, atualmente, tão grande, né? Uma sombra tão grande, que ela está em qualquer pessoa. Você vê isso até em criança hoje em dia. Que é passado, né? A crença é passado de pai para filha e aí vira uma sombra já desde o começo da infância da criança, essa sombra do machismo. Uma outra sombra existente é a sombra do infantilismo. E essa sombra você percebe de que forma? Tá lá aquele indivíduo com 30, 40, dependendo até 50 anos, que mora na casa dos pais, que depende dos pais, aquela pessoa toda fragilizada. Você percebe nesses pontos, e, por exemplo, na roupa da pessoa, a roupa que a pessoa veste, por exemplo, uma pessoa que tem essa idade, 30, 40, 50 anos, e ela se veste como uma criança. A roupa dela é a roupa de adolescente, de criança. Isso é um exemplo nítido de sombra. Sombra do infantilismo. Também se pode ver isso em mulheres. Aquelas mulheres já têm uma certa idade, que já estão com uma certa aparência, e elas acham que elas têm que se vestir como se elas tivessem 16 anos. Aquilo ali, quando você olha, você já sente uma falta de espontaneidade e um desconforto. Por quê? Porque aquilo é uma sombra. É a sombra do infantilismo. Uma outra sombra que existe é a sombra da rejeição, que é advinda de situações que às vezes
a pessoa vivenciou, né, na infância, que ela interpretou como se ela estivesse sendo rejeitada por uma imagem, né, de autoridade e poder, que é pai, mãe e etc. Por exemplo, tá lá a criança, bebezinho, recém-nascido, no berço, lá, dormindo. E aí dá fome nesse bebê, nessa criança. Olha para você ver o tanto que isso é uma informação importante de se passar para as pessoas, porque quando a pessoa tiver um filho, né, ela não vai deixar o filho passar por uma situação dessa e desenvolver uma sombra dessa. E tá lá a criança no berço dormindo. E aí ela acorda. Ela acorda chorando com fome. E ela chora, 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 chora. E o pai não sabe que a criança tá lá chorando, provavelmente tem que ir lá socorrer, mas não dá, a criança fica chorando e ninguém vai lá ver o que é. Pronto, a criança já se sente, naquele momento, como bebezinho, rejeitada. Porque na hora que ela sentiu fome, na hora que ela, né, mandou o sinal chorando, que ela precisava de algo e ela não recebeu, ela já interpretou aquilo como uma rejeição. E aí já nasceu, sutilmente, a sombra da rejeição em uma pessoa. Esse foi um caso mais light, um exemplo light. Um exemplo pesado de sombra de rejeição é quando, por exemplo, numa situação familiar, nasce, né, uma criança, mas a mãe ou o pai esperava que o filho fosse de um sexo X e a criança nasce do sexo Y. Aquilo dali já causa na pessoa que queria a criança do sexo X uma rejeição, porque ela não queria uma criança X, ela queria uma criança do sexo Y. E isso, por mais que a criança não ouviu o pai falar isso, ou nem ouviu a mãe falar, a mãe pensou, o pai pensou e sentiu. Aquilo é energia e informação viva que já foi diretamente para o bebê dentro da barriga já recebeu essa informação de rejeição. E como a maioria das pessoas não tem essa percepção da sombra, que é, se você pensa algo negativo ou sente algo negativo e você reprimiu aquilo, vai para o inconsciente, aquilo está emanando energia e informação viva, porque está lá, você não equacionou, você não aceitou como foi aquilo, você não falou consigo mesmo para resolver aquilo. E aí nasceu, numa situação dessa, a sombra da rejeição. Outra sombra muito forte, que pega muitas pessoas, é a questão do não merecimento. E essa sombra prejudica as pessoas de N formas, evitando as pessoas ter prosperidade, a ganhar dinheiro e a fazer tudo que vai fazer a pessoa crescer financeiramente. E geralmente essa sombra é desenvolvida porque, devido aos estímulos, né, às crenças que de maneira coletiva foi implantada nas pessoas antigas no passado, provavelmente você em algum momento na sua infância, você deve já ter escutado que é bom ser humilde e ter só isso aqui mesmo, não crescer, ou o rico ele faz coisa errada, essas informações negativas que você recebeu e que foram passadas para você, você sempre, às vezes, quando vê alguém, associa aquilo com algo negativo. Ou às vezes, quando vê uma pessoa com dinheiro, etc., tem essa associação negativa. E aí isso vai sendo o quê? Reprimido. A pessoa está reprimindo ganhar dinheiro, reprimindo prosperar. Aquilo fica tudo ali armazenado e vira o quê? Uma sombra psicológica. Então a sombra, e esses exemplos de sombra que eu dei, são situações que ocorrem primariamente na mente da pessoa, na parte inconsciente da mente da pessoa. Fica lá armazenado, fica lá vivinho da Silva, uma energia potencial que, se não observada, que se não olhada, a qualquer momento ela vai deixar de ser uma energia potencial que está na mente da pessoa e passa a se tornar algo material, que pode ser um comportamento da pessoa, que pode ser atrair uma situação para aquela sombra vazar, para aquilo vir à tona, porque a sombra constitui
a psique da pessoa. Esse é um outro ponto que talvez você às vezes não tenha escutado por aí sobre sombra. A sombra não é negativa. A sombra não é algo que existe para prejudicar a pessoa. A sombra existe porque a pessoa precisa lidar com as informações que ela recebeu. Mas é lidar sem repressão, sem ignorar. É equacionar, é fundir essa informação em si mesmo. Que num primeiro momento é por luz é ficar consciente de que se tem aquele pensamento, aquele sentimento, aquele impulso, ou fez alguma coisa, é pôr aquilo para fora, é trazer aquilo para o consciente, e depois, num outro momento, com o tempo, equacionar, sublimar, transformar, fundir aquela sombra, aquela energia, informação, na outra parte da psique, da personalidade da pessoa, de uma forma tranquila, de uma forma que a pessoa fez isso, e não através de surtos. Porque uma característica de sombra psicológica vindo à tona em uma pessoa é a pessoa tendo leves surtos. O que é surto? Um exemplo. Você está numa lanchonete e você está lá, você fez o seu pedido, está lá na mesa esperando o garçom ou a garçonete trazer esse pedido para você. E você está lá, você pediu um café, uma água e tal. Você está vindo e aí, de maneira estabanada, esse garçom ou essa garçonete chega perto de você e derruba a xícara de café quente em você. Isso daí é uma sombra. É um vazar da sombra psicológica dessa garçonete, que provavelmente não gosta do emprego que está, pensa negativo, resmunga, etc. Esses ops, né, esses copos caindo, esses errinhos aqui, errinhos ali, é a sombra psicológica da pessoa vindo à tona através de um comportamento. E tudo isso que é negativo, que acontece, que pode acontecer advindo dessas sombras que estão ali reprimidas, é para o bem da pessoa. Não é algo que é negativo porque a pessoa é uma pessoa maldosa, ruim, negativa. Não! Essas situações de erros, de falhas, de isso, etc., de negativo, que uma pessoa age e faz, que a gente também pode chamar de autossabotagem, é a sombra da pessoa sinalizando que ela tem que equacionar, que ela tem que integrar, que ela tem que aceitar, que ela tem que conversar consigo mesmo mentalmente e acolher o que sente, acolher o que pensa sobre o emprego, no caso da garçonete, ou outra coisa mais que ela esteja reprimindo, que naquela hora, naquele momento veio à tona. Ou, por exemplo, que é o quê? Uma pessoa que não é espontânea. Essa é mais uma característica de sombra psicológica vindo à tona para ser resolvida. Lembrando, por mais que isso é negativo, é para o bem da pessoa. Acontece para a pessoa, infelizmente, com esse efeito negativo que aconteceu, ela perceber a sombra. Essa pessoa não é espontânea, que é o quê? Uma pessoa que é inconveniente, que você percebe. Quando não é espontâneo, você olha, você percebe que não tem espontaneidade. Esse é um sinal claro de sombra psicológica. Referente a um assunto, referente a uma situação. E um ponto muito importante sobre essa questão da sombra é que tudo que a pessoa está vendo, ouvindo, sentindo, pensando, fazendo, etc., se é algo negativo e a pessoa não resolve aquilo, não o sublima, se torna sombra. Vai para o inconsciente. Ah, eu fiz isso daqui, mas deixa para lá. Ah, depois eu penso nisso. Não,
outra hora a gente conversa, não sei o que. Vai pro inconsciente. E fica lá, vivinho da Silva. Não perde energia, não perde informação até que a pessoa vá lá dentro, traz aquilo, olha para aquilo, elabora e etc. Veja bem, talvez na sua vida, muita coisa negativa que você mesmo causou a si mesmo ou a qualquer outra pessoa, ou prejudicou em alguma situação alguém, está relacionado com essa questão da sombra. Atenção! Se a sombra não é resolvida, não é equacionada, se você não pôr luz nas suas sombras, elas dominam a sua vida. Por quê? Nenhuma informação e energia que alguma pessoa receba no universo, ela vai desaparecer, ela vai sumir. Não. Ela é uma energia em potencial, viva, que só será diferente, principalmente se for energia negativa, se a pessoa colocar força, colocar atenção, foco e transformar e decidir como que realmente vai ser aquela informação e aquela energia dentro da própria pessoa. É um evento mental, psicológico, que começa na mente e que, se não trabalhado, equacionado e etc., vai desaguando nos outros corpos sutis da pessoa até se cristalizar em um comportamento, em um ops, em um erro, em uma autossabotagem, em algo muito maior, que pode ser um acidente, que pode ser alguma coisa muito devastadora que destrói a vida da pessoa. Mas não porque a sombra é algo negativo, é porque é algo que foi reprimido, é porque é algo que foi ignorado, que não foi resolvido, que não foi já de imediato, quando emergiu-se na situação, na pessoa, no pensamento, na mente, etc. E a pessoa não falou, epa, eu não vou fazer isso. Eu sei que eu estou sentindo isso, eu sei que eu estou pensando isso, eu estou com o impulso de fazer isso. Mas isso é negativo e eu estou decidindo agora, nesse exato momento, não fazer isso. Pronto. Esse é um exercício, é um dos exercícios que você pode fazer, que já vai resolver, que já vai fazer com que algo não vire uma sombra. Que é o quê? Você não reprimiu se você teve um pensamento negativo quando você faz isso. Então, essa é uma das peças do quebra-cabeça cósmico que você está recebendo aqui agora no canal, que tem um potencial gigante, se você resolver essas situações, de transformar a sua vida como um todo. Por quê? Se durante já há bons séculos é incutido nas pessoas repressões, passagens de informações que não são a verdade no universo, traumas, bloqueios que a pessoa vivenciou e etc. E ela está aqui agora vivente, vigente na face do planeta Terra, provavelmente ela tem algumas sombras, algumas questões que foram reprimidas. Por quê? Dentro de cada ser existe o átomo divino, que é a centelha divina. E ela pulsa através da intuição, ela emana luz em forma de informação, informação positiva, principalmente. Principalmente as informações são positivas que vêm da centelha. Mas o que está vindo de fora, devido à engenharia do consentimento, que será um dos próximos vídeos que iremos falar aqui no canal, a pessoa sofre de fora para dentro uma lavagem cerebral. Tá aqui a pessoa com a centelha. E tá aqui do lado de fora essa engenharia do consentimento em todas as áreas da vida humana. Existe isso daí, que é um plano dos negativos. E tá ali todo esse projeto deles aí, emanando, trabalhando dia e noite, 24 horas por dia, porque eles trabalham 24 horas por dia, assim como também o povo do bem, o povo da luz trabalha 24 horas por dia. De fora
emanando essas energias, essas informações, fazendo essa lavagem cerebral nas pessoas. E isso começa lá na eternidade, pequenininho, lá, criancinha. Até dentro da barriga da mãe você já vê que começa a receber ali alguns imprints. Porque a mãe sente algo, o bebê recebe essa emoção, esse sentimento. Então, provavelmente começa lá já na barriga lá a situação. E aí vem essa situação toda, essas informações negativas, essa separação, falar que a ciência não tem nada a ver com a espiritualidade, por exemplo. Falar que quando fala o termo centelha, tá louco, tá maluco, dependendo do lugar que você fala, você é visto como um lunático. Ou outras crenças, informações, tudo que você vê de negativo, que sempre é emanado em você, que pode ser através dessas músicas que você vê, que tocam na face do planeta Terra, que hiperestimulam os homens, a sexualidade dos homens, e reduzem, diminuem, menosprezam o valor da feminilidade e do sagrado feminino, fazem a pessoa inconscientemente. Por que é inconscientemente? Porque como a pessoa não sabe disso aqui que está sendo falado, e isso pode mudar com você mandando esse vídeo, compartilhando com as pessoas mais importantes para você, essas pessoas, elas nem percebem essa questão da sombra. Nem sequer têm ideia do que se trata, ou o que é a sombra. E a informação está sendo emanada nela. Ela olha a informação, é negativa, olha, reprime. Olha, vai para o inconsciente, não tem nenhum questionamento, nenhuma análise mental da pessoa. Mas isso é verdade? Isso é verdade? Isso não é? A pessoa não tem um crivo interno, um observador interior que fica observando o pensamento e o sentimento para resolver essas questões e não virar essas sombras. Então o inconsciente da maioria das pessoas é gigantesco de sombras. É enorme de sombras. Você pode fazer um teste com qualquer uma dessas sombras que eu dei de exemplo anteriormente, que é a sombra do machismo. Pega qualquer familiar seu, qualquer um, e conversa com ele sobre questões de homossexualidade ou de yin e yang. Fala para ele que ele tem o feminino, o sagrado feminino dentro dele se for um homem. Ou você tem o sagrado feminino dentro de você. Você tem uma parte em você que é feminina. Só de falar isso, pode ser qualquer um. A maioria, 99,9%, vai surtar em cima de você. Vai te olhar com desdenho. E dependendo da situação, a sombra é tão grande que a pessoa vai te menosprezar, fazer piadinhas com a sua cara. Falar que você é viadinho, por exemplo. Que é outra sombra, né? Preconceito. Que é uma crença limitante que está relacionada com essa sombra do machismo. Sombra e crença estão muito perto uma da outra. Mas a sombra é ainda mais forte que a crença, porque ela está no profundo do inconsciente. Então a reação da pessoa é extremamente automática quando você fala algo que mexe lá na sombra. Porque é assim, se você fala uma situação dessa aqui, o homem, ou fulano, você tem a energia feminina em você, você tem a parte yin em você, o cara pula dessa altura. Eu não tenho isso, você tá louco, eu sou homem, eu sou macho. Exemplo. É um exemplo nítido de sombra sendo expressada na hora. Você pode pegar qualquer uma dessas outras. Por exemplo, você vê lá uma pessoa que está ali numa situação de infantilismo, que foi uma das sombras que eu disse. E você vai lá e pergunta, só toca no assunto da questão do infantilismo da pessoa. Fulano, você não acha que essa roupa que você está vestido, esse jeito seu de se comportar, não é um tanto infantil? É uma pergunta, tá vendo? Você está perguntando. É uma pergunta que se você fizer para uma pessoa que está numa sombra dessa, dependendo da personalidade da pessoa, ela voa na sua garganta. Ela voa em você. Ela te ataca. Porque a sombra é algo que está vivo na pessoa, no inconsciente dela, cheio de energia e informação negativa, que se a pessoa, ela mesma, não
olha para aquilo e ela mesma traz aquilo, resolve, quando alguém vem e fala daquilo que está lá reprimido na pessoa, ela surta, ela pula, ela age de maneira negativa, porque ela já está fazendo uma força absurda para manter esse negócio aqui reprimido, que pode ser um trauma, um bloqueio, ou uma crença limitante, ou uma coisa muito vergonhosa, uma situação muito ruim que a pessoa passou, que ela não quer de jeito nenhum equacionar nela, aceitar, integrar nela. E tá lá ela fazendo muita força para manter, alguém viu, percebeu e falou, aquilo vem tudo para fora em cima da pessoa. E se você for uma das pessoas que fizer isso com alguém, que é tocar na sombra da pessoa, ela pula em cima de você. Veja bem. Às vezes a pessoa tem uma personalidade, é até uma pessoa que num primeiro momento, dependendo do nível, é uma pessoa de bom coração, uma pessoa de bem, mas que, devido a não saber dessas questões das sombras, não estudar, não expandir o seu corpo mental para perceber as sombras, etc., ela tem sombras, inúmeras, várias sombras lá reprimidas. E qualquer coisa que é dito sobre qualquer sombra que uma pessoa tenha, pode ter certeza que é um problema para quem mexeu na sombra da pessoa. Então, esse até já é um aviso. Se você perceber sombras, que é falta de espontaneidade, esses esses surtos, reações emocionais exageradas, qualquer tipo de comportamento negativo, preconceitos, humor negro, qualquer coisa que você vê que uma pessoa está fazendo de maneira negativa e você ir lá ou sequer falar, tentar interferir, etc., se prepare. Por que eu estou falando isso? Se prepare porque a pessoa vai surtar em cima de você. E dependendo da personalidade, até vai te agredir. Então, já avisando, não tente mexer na sombra dos outros. Por quê? Quando se toca na sombra, e é algo que é, na maioria das pessoas, gigantesco, você corre sérios riscos de ser atacado, de acontecer algo de muito ruim com você, dependendo da sombra da pessoa, da personalidade, etc. É muito delicado essa situação. E como eu disse, tudo isso, toda essa energia negativa que é gerada pela repressão, pelo ato de reprimir, de jogar para debaixo do tapete, etc., é algo que existe para a pessoa evoluir, para a pessoa crescer por si mesma, só olhando essas questões ignoradas, reprimidas e etc., que a pessoa fez e deixou virar essa sombra gigantesca. Não é negativo, a sombra não é negativa, ela é uma parte da personalidade da pessoa. É necessário a pessoa ter essa sombra, devido à situação, o momento que ela está, para ela resolver, para ela crescer, evoluir e não expressar esses traços da personalidade dela negativa nas pessoas, nas situações, nos outros, etc. Uma curiosidade muito interessante, estudando um dos livros de Jung, é que o único ser registrado, segundo a enciclopédia de Jung, que não tinha sombra psicológica na face do planeta Terra, que desde o início não tinha a sombra, foi Jesus Cristo. Quando ele nasceu automaticamente, com a sua autoconsciência, porque Jesus, para encarnar aqui na face do planeta Terra, ele ficou 2000 anos só reduzindo a vibração que ele tinha. 2000 anos reduzindo para encarnar num corpo humano temporário que não estava suportando muito ali a luz, o tamanho da vibração que Jesus tinha. E aí quando ele encarnou, na hora que ele nasceu, lá na criança, autoconsciente,
ele já nasceu vendo todas as sombras, tudo. Já nasceu extremamente evoluído, nasceu, todas essas sombras. Eu estou vendo todas vocês, aceito todos vocês, compreendo que vocês todas existem e etc. Mas eu decido a partir desse momento o autoconsciente. Isso nem, entendeu? No primeiro momento que ele teve a autoconsciência, ele já decido não expressar nenhuma de vocês. E aí ele foi quem ele foi. Zero sombra. Durante toda a vivência, zero sombra. Esse foi o único ser existente, vivo, na face do planeta Terra, que não tinha sombra. O restante, os demais, todos os demais que vêm encarnando, porque estima-se que já nasceu na face do planeta Terra mais de 70 bilhões de seres. E esses 70 bilhões, na verdade, são os mesmos seres que só estão reencarnando novamente na face do planeta Terra. Não são pessoas que estão vindo de fora, são alguma porcentagem, alguns poucos, alguns bilhões, vamos falar assim, ou milhões, que são seres de fora, que às vezes vêm ou para ajudar ou para atrapalhar, que são os irmãos da oposição, os irmãos negativos. Então, a sombra é algo que é muito importante de ser entendida, de ser compreendida, de ser disseminada. Essa informação precisa chegar ao máximo de pessoas possível nesse momento presente. Para você que está aqui agora assistindo esse vídeo, e você pode mandar esse vídeo para quem você achar importante mandar, porque se você é um ser que tem o seu universo pessoal e, consequentemente, não sendo um ser igual a Jesus, já nasce e sombra, porque aí tem a questão também das reencarnações, tem lá o corpo búdico, registros akáshicos pessoais. Foi falado no vídeo anterior aqui, se você quiser ver, corpo búdico, o vídeo deve estar por aqui. E aí também tem essas questões kármicas, que estão intimamente ligadas com a sombra. É para ser passada essa informação, porque isso também é pouco falado. Pouco é falado. Você vai olhar as questões da sombra desta encarnação, que foi tudo que você viveu desde pequenininho, que virou sombra até o momento deste vídeo, que você agora sabe o que é uma sombra. Mas também tem todo o movimento de intuição que dia e noite acontece com você, te mandando informações de karmas que você, no seu dia a dia, nas situações, encontrando pessoas, se relacionando, etc., no trabalho, que você vai encontrar e que vai emergir a informação em você. Está intimamente ligado com isso também. Porque essas informações das sombras estão no inconsciente da pessoa. Imagine, corpo mental concreto. Está aqui. Aí tem o inconsciente, aí tem o subconsciente, e aí o inconsciente aqui no finalzinho do corpo mental concreto. Mas geralmente é consciente e tudo isso aqui é inconsciente. Até o subconsciente é inconsciente. Quando chega aqui, no inconsciente, e você sai daqui, ainda continua a sua informação para a tríade superior, para os corpos espirituais, que é o corpo mental concreto, corpo búdico e a mônada, a centelha divina. Mas até aqui, ó, até o corpo búdico, está aqui seus registros akáshicos. E aqui nos seus registros akáshicos, a gente tem o karma. Karma significa aprendizado, que é o quê? Tudo que você tem que aprender. Tudo que você viveu anteriormente, que foi negativo, que prejudicou pessoas, que fez mal, que você fez de errado, está aqui. Tudo registrado. Aí vem essa informação do karma. Desce. Intuição, intuição, intuição aqui. O que é isso na prática? Essa intuição que vem desse corpo búdico. Aqui é mental, corpo mental. Aqui para cima já é espiritual. Vem do corpo búdico, intuição. Emergiu a intuição em você. O que é isso? É um sinal da sua consciência, do seu ser, de uma parte em você que em uma encarnação
vivenciada por você foi algo que você fez de negativo. Aí você tem uma oportunidade ali de novo. Emerge em você um sentimento. Exemplo, tá ali perto de uma pessoa que você nunca viu na sua vida e ela tá perto de você e você tem um sentimento com relação àquela pessoa. E é um sentimento, vamos falar assim, negativo. Você não se sente bem, etc. Provavelmente, em alguma encarnação, pode ter acontecido alguma coisa. Essa pessoa fez mal para você, matou você, entendeu? Ou você matou ela, etc. E tá ali aquele, pela física quântica, tá emaranhado. Você, essa pessoa, tá emaranhado quanticamente. E isso é física. Isso é físico, tá vendo? Tá emaranhado. Quanticamente, mas o quê? De maneira negativa. Por isso você sente mal. Porque quando você está perto de uma pessoa e sente bem, e é a pessoa que parece que é desconhecida, é um emaranhamento quântico mais positivo. Então isso é bom, isso é maravilhoso. Emergiu essa informação, não gosto dessa pessoa, não, nossa, dá uma giriza, não gosto, tá vendo? Sombra. E aquilo. Você expressou, falou que não gosta, mas geralmente quando a gente tem isso, e a gente reprime, vai pro inconsciente. Aí saiu aqui do corpo búdico, desceu, veio para a mente, corpo mental concreto, passou no inconsciente, veio no consciente, ó, essa aqui foi a pessoa da encarnação 1500 lá atrás, que foi negativo. Vem a informação, mas não vem com essa clareza. Para ter essa clareza, o que tem que ter? Abstração mental. Ter esses conhecimentos sobre os corpos sutis, ter a abstração mental, entender como funciona a mente e esses corpos sutis espirituais, e essa questão da sombra, porque no momento que você teve esse sentimento, não gosto do Beltrano, não gosto do fulano, e esse é um fulano que você está emaranhado com ele, eternamente. O que é eternamente? Você está eternamente ligado com essa pessoa. Pode morrer nessa vida, vai nascer de novo, ainda está emaranhado, vai encontrar de novo. Tem que resolver aquilo. Mas se, quando tem um sentimento negativo, a pessoa reprime, vai de novo para o inconsciente, vira uma sombra. E se essa pessoa é uma pessoa de convívio, próxima a você, e ela está ali, ela está vivenciando, e você não tem esse conhecimento nem ela, essa situação fica um tanto desconfortável e essa sombra vai se acumulando ali. Até que, se não for equacionada, como já disse, ela vai vir à tona, ela vai vazar, você vai surtar em cima da pessoa. Alguma coisa negativa vai acontecer para resolver a situação. Então, veja bem, é muito mais do que só entender e compreender essas questões da sombra acerca da vivência dessa encarnação. Entender a sombra já é um passo gigantesco que vai ajudar e muito a pessoa nessa encarnação a resolver as questões dessa encarnação. E aí o upgrade é saber de todas essas outras informações, refinar a intuição, elevar a autopercepção e sempre que vir essas informações, ter esse ato de acolhimento, de equacionamento, de sublimação das sombras. Perfeito. Você teve um vislumbre da terceira dimensão sobre as sombras e um vislumbre espiritual também de como ocorre aí essa questão da sombra. Agora vamos falar de formas de você, na sua vida prática, resolver as sombras. A primeira coisa simples a se fazer é algo que foi falado, já vem sendo falado em outros vídeos, que é um exercício de autoobservação, de autoanálise, que é olhando para dentro de si, se fazendo questionamentos, que pode ser através realmente de parar e simplesmente pensar, ou entrar em um estado meditativo e fazer essa averiguação, esse mergulhar nas águas profundas do seu inconsciente e anotar em um papel possíveis coisas que estão reprimidas dentro de você.
que pode ser um bloqueio, pode ser um trauma, pode ser algo que você não aceitou que aconteceu com você, pode ser uma situação que você esteve ali no trabalho, enfim, qualquer situação que você entrar no seu inconsciente, se questionando, fazendo uma autorreflexão, etc., e vir à tona e emergir na sua mente, você anota isso num papel e você vai ter o vislumbre já de uma possível sombra que você tenha. Que pode ser, talvez, até olhando para si mesmo, para como você se veste, por exemplo, você já vai conseguir perceber se tem ou não alguma sombra de infantilismo, por exemplo. Ou o jeito que você reage quando alguém, às vezes, diz um não para você, se você tem uma reação emocional exagerada, aquilo ali mostra sombra da rejeição, por exemplo, ou qualquer outro tipo de coisa que se expresse de negativo, que é inaceitável para você e que você percebeu que quando uma situação ocorreu do lado de fora, essas coisas veio à tona e foi muito desconfortável para você. Você vai lá e anota, faz aquele ritual de anotação, escreve e depois decreta que aquilo vai estar equacionado, que aquilo vai estar integrado em você, assina o seu nome embaixo e ateia fogo. Sempre ateie fogo, porque o fogo purifica a informação. Por que eu estou falando isso? Porque a sombra, uma outra característica fundamental que a sombra tem é a de não desaparecer. Ela não desaparece. Ela fica lá armazenada durante toda a encarnação da pessoa, enquanto a pessoa não resolve, e se ela não resolve ou ela não para de colocar mais sombras, entendeu? Fica ali, fica lá, não desaparece. Mas se colocar mais e mais e mais, aquilo vaza nos ups que foram falados. Ela não desaparece, então tem que se colocar luz, colocar consciência, enxergar que tem a sombra, enxergar que pensa de determinada forma, enxergar que sentiu algo, enxergar que reprimiu e etc. E aquilo já ganha uma luz. Aí depois é elaborar. Quando você anota num papel, você começa a elaborar. Isso já por si só é muito interessante, porque a elaboração acontece. Mas outras práticas que você pode fazer, além desta, de anotar e pôr fogo no papel, é fazer práticas como yoga, praticar também coisas como dança do ventre, qualquer tipo de atividade artística, como pintar, fazer esculturas de argila e qualquer tipo de ato que você tiver de expressão artística vai fazer com que você trabalhe de maneira prática e mais intuitiva, que é o que não é tão consciente, usando a mente lógica consciente, no caso do caderninho que você anota, e que até de maneira significativa vai trabalhar muito mais as sombras do que talvez fazendo no papel. Mas no papel é muito eficaz. Essas práticas, yoga, dança do ventre e qualquer outra, dança e atividades expressivas artísticas, vai fazer você trazer à tona essas sombras. Por quê? Essas práticas corporais exigem que venha do seu inconsciente as informações para se fazer aquilo. Aí quando você, por exemplo, começa a praticar uma yoga, você vai fazer algumas das asanas, que são as posturas de yoga, e você tem uma dificuldade feroz de ficar lá na postura, esticando e etc. Aquilo é um sinal claro de sombra, que é o quê? Muita coisa reprimida no seu inconsciente
que aí não tem espaço no seu inconsciente, nem no seu corpo físico, para fazer a postura. Porque a sombra também gera uma característica nas pessoas de falta de flexibilidade no corpo. A pessoa fica enrijecida, dura, como se ela tivesse uma carapaça, uma couraça segurando o corpo dela, que ela fica travada, ela não consegue se esticar, ela não tem flexibilidade. E aí, quando praticado essas práticas, elas trabalham diretamente essa questão dessa rigidez, dessa couraça, desse endurecimento que a pessoa tem, e aí assim ela consegue liberar o corpo, liberar as sombras. E aí é trabalhado as sombras de uma maneira inconsciente, de uma maneira mais direta até. Recomendo muito fazer esses tipos de prática, porque elas já vão atuar diretamente no seu inconsciente. E para finalizar, essa informação que eu vou deixar aqui acerca da sombra, e que eu vou falar um pouco mais sobre ela em outro vídeo, é que por mais que tudo que a pessoa reprime, na maioria do tempo, talvez seja coisas negativas, que ela tem vergonha, que ela não aceita, que ela não concorda, etc. Há também, nas sombras psicológicas das pessoas, o registro de dons, de talentos, de oportunidades e coisas positivas que também são ignoradas e reprimidas pela pessoa. Veja bem, não é só as coisas que a pessoa considera negativa que ela reprime que está na sombra. Também temos na sombra coisas boas e potenciais bons das pessoas. E isso será tema para um próximo vídeo, que eu vou até intitular de parte 2 desse vídeo aqui, que ficou bem extenso, porque é um assunto muito profundo, muito importante, e que tem várias nuances a serem faladas. Mas aqui abarcamos a introdução, o fundamental, e voltaremos para falar dessa questão de dons, de talentos que ficam reprimidos também nessa parte da nossa mente inconsciente, que é a sombra psicológica. E aí, gostou do conteúdo? Clareou as suas sombras? Você sabia que tudo isso tem esse potencial tremendo de afetar a sua vida de maneira negativa, se não equacionada, ou talvez de maneira positiva, se for algo bom, algo talentoso que você reprimiu? Deixa aqui nos comentários se você entendeu essas questões e qual talvez seja alguma das suas sombras, se é alguma dessas que eu disse aqui no vídeo ou se é alguma outra. O seu comentário é muito importante, porque mostra para mim o seu comprometimento com o seu próprio processo de autoconhecimento e evolução espiritual. No próximo vídeo falaremos dos arquétipos. E esse também é um tema-chave que nos ajuda a dar um salto de consciência sobre nós mesmos e sobre o que viemos fazer aqui acerca do nosso propósito de vida e também de abundância e prosperidade aqui encarnados vivenciando. Se você não é inscrito no canal, é agora que você tem a oportunidade e é só apertar aqui embaixo em se inscrever e ativar as notificações para receber o aviso do próximo vídeo que será postado aqui no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, é gratificante recebê-los aqui e nunca se esqueçam, mas sempre lembre e comecem a agir, porque é um prazer e eu vou fazer o que tem que ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.